Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia. Dia 15 de dezembro de 2023. Segunda semana do Advento. Sexta-feira. Cor litúrgico roxo. Santo do dia. São Valeriano, o bispo idoso. Século V, norte da África. E São Valeriano já foi bispo com a idade avançada. Mas os pagãos ali invadiram a sua diocese e ele se impôs diante daquele exército todo que queria roubar e furtar os bens mais preciosos da igreja. E ele se manteve firme ali como uma rocha, defendendo aquilo que ele julgava ser consagrado ao Senhor, a propriedade dentro da igreja. Ó Santo Bispo, que demonstrastes valentia, coragem e desapego, mesmo com larga idade, cuidai dos nossos familiares mais idosos e de suas fraquezas. Pelas tuas virtudes, conduza-nos ao encontro com Cristo de modo fiel e feliz. Livrai-nos do medo da morte e que possamos praticar a entrega total a Cristo. Amém. São Valeriano, rogai por nós. Primeira leitura. A primeira leitura de hoje está em Isaías 48, de 17 a 29. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Vejam que Deus falou para Isaías. Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis. Te conduzo pelo caminho em que andas. Então o Senhor nos ensina coisas úteis. Agora, onde está o ensinamento do Senhor? Onde está a utilidade dos ensinamentos? Na Santa Palavra de Deus, na Santa Tradição, né? No cuidado que a Igreja tem de nos trazer até os dias de hoje esta palavra. Quando eu estou conectado com o Senhor, com a minha alma, com o meu espírito, estas coisas úteis que o Senhor nos ensina, nos conduz ao caminho que nos leva à salvação. Aí o próprio Deus fala para Isaías: se tivesses observado os meus mandamentos. Falando não só para Isaías, porque o cenário é de deportação. Israel foi destruído, Jerusalém, o templo foi destruído, Nabucodonosor destruiu tudo. O cenário é de total destruição. Olha o que Deus fala: se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência seria como a areia do mar e os filhos do teu ventre como os grãos de areia. Este nome não teria desaparecido, nem teria sido cancelado de minha presença. Mas é Deus que cancela da sua presença? Não. É o homem, né? É a mulher, é a geração que vira as costas. Isso está acontecendo nos dias de hoje, com o modernismo que está no mundo inteiro, com novas filosofias que se implantam no mundo inteiro. Né? A cultura ela está sendo universalizada. Então, independente de onde você esteja, nós estamos sentindo que há um alinhamento cultural, um alinhamento filosófico que vai contra o moral da igreja, vai contra as leis do Senhor. Olha o que o Senhor, o rei de Israel, fala: eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis. Então, a utilidade de Deus está sendo questionada, a utilidade das leis do Senhor estão sendo questionadas. Não é no Brasil, não, no mundo inteiro. A igreja está sendo questionada. Tudo isso está acontecendo para que se cumpram as profecias apocalípticas que são feitas desde do profeta Daniel, desde Moisés, agora com Isaías. Né? Então, nós vamos ver que a Bíblia está recheada de profecias que nos conduzem a esse momento, o momento da segunda vinda do Senhor Jesus, que esse tempo do advento nos faz refletir sobre isso. Olha a expressão:
se tivesses observado os meus mandamentos. Então, por isso, eu quero invocar agora o Espírito Santo sobre nós, para que possamos cumprir os mandamentos do Senhor. Eu sei que o quanto é difícil, o quanto nós temos que renunciar diariamente, conviver com uma sensação de fracasso, porque eu sou diferente, né? Porque eu não sou igual, eu não penso igual à massa pensante deste mundo, porque quando você é um cristão, quando você é separado, quando você é cristão, você vive o seu batismo, você acaba sendo muitas vezes excluído dessa massa pensante, dessa massa de uma geração que cada vez se distancia mais. Mas a igreja está firme. O próprio Cristo une a igreja. É sobre a palavra de Deus que a igreja se mantém firme. Eu quero louvar a Deus pelo Espírito Santo que é derramado sobre nós agora, que nos tornam homens e mulheres firmes, a exemplo de São Valeriano, que na idade idoso, hein, ele persevera. A minha mãe, por exemplo, vai fazer agora 88 anos. Toda quarta-feira nós temos o grupo de oração para a família. E é emocionante ver uma senhora de 88 anos clamando a Deus, reivindicando de Deus a paz e a justiça para a sua família. No grupo de oração, ela vai e contempla o Senhor pela família, pelos netos, pelos bisnetos, pelos filhos, assim como São Valeriano. Então eu peço também que esse derramamento do Espírito Santo sobre os avós, sobre os pais, sobre todos os idosos, para que também, renovado no Espírito, possa interceder pela sua casa. Amém. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Assim nos fala o Salmo 1 de hoje, que é o Salmo de hoje, que é o responsório. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Então, feliz é aquele que se mantém firme, aquele que escuta o Senhor, que escuta as coisas úteis que o Senhor nos dá e que nos conduz à vida de salvação. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Evangelho, em Mateus capítulo 11, de 16 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas na praça, que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. O mais incrível que esta palavra nos coloca, aquela geração de Jesus Cristo, mas também esta geração. Nós somos comparados a criança. Criança tem algum juízo na cabeça? Não tem. Como é que eu sou um adulto que me comporto como criança, ainda me comporto como criança? Muitas vezes, na preparação de noivos, para casamento, nós percebemos que as pessoas vão se unir num sacramento, num ato devocional, num ato de consagração, né? Que o casamento, o matrimônio, é comparado ao sacerdócio, por exemplo. Para ser sacerdote eu preciso ter teologia, filosofia, ter estudado no seminário. Há toda uma preparação para que a pessoa, por fim, receba o sacramento do sacerdócio. E o matrimônio nós percebemos na preparação dos noivos e como acontece dentro de uma pastoral familiar, que as pessoas chegam com a proposta de viver uma vida matrimonial, de que se consagrar ao Senhor pelo matrimônio, mas totalmente despreparados. Nunca leram a Bíblia, não sabem nada sobre doutrina, sobre teologia, o mínimo de conhecimento bíblico, completamente despreparado em termos de religião, em termos espiritual. Muitas vezes são doutores, muitas vezes são especialistas, muitas vezes são
mestrados e outros títulos humanos de currículo perfeito, mas são como crianças, sem juízo nenhum, que vão se consagrar no altar do Senhor para viver uma vida de matrimônio consagrada ao Senhor. Como? Como? Né? Realmente é pelo entusiasmo, é muito mais pelo valor de sociedade, e acabam levando o casamento a uma destruição, porque não ouviu os conhecimentos do Senhor, não ouviu a sabedoria de Deus, né? Eu, Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis e te conduzo ao caminho em que andas. Na medida em que eu entendo, na medida que eu aceito, me preparo para estar naquela condição. Então nós não podemos viver como crianças. Ao contrário, ao sabor das ondas, cantando na praça pública, na pracinha. Nós temos que ter responsabilidade espiritual. É isso que o Senhor está falando em Mateus capítulo 11. Depois, no versículo 18, ele fala: Vejo João Batista, que não come nem bebe, dizem, ele está com demônio. Por quê? É um homem consagrado a Deus, é um homem sem pecado, um profeta do Senhor, né? Ele está com demônio porque tudo que João Batista prega me acusa, eu me sinto acusado por aquilo que ele fala. Ele é conservador, né? Então não é assim porque eu quero me derreter, me extravasar nos prazeres. Só a presença deste homem ou desta mulher religiosa me condena. Me condena. Por quê? Não é o outro que me condena, é eu que vivo em condenação perpétua. Né? O espírito está constrangido dentro daquele que peca. Então ele coloca a culpa no outro, né? Achando que é o outro que está culpando ele, é o outro que está criticando ele. Não, a crítica é espiritual, é dentro do pecador que está aquela confusão dentro dele. E a igreja é conservadora, a igreja é acusadora, a igreja elitista separa. Não, não é. Né? Veio João Batista e eles condenaram. Este está com demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, este é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Não importa o que nós vamos comentar aqui sobre a igreja, sobre o que comenta sobre o evangelho, o que importa é que a sabedoria vem de Deus. Jesus é a sabedoria encarnada. Jesus é o próprio Deus que se fez homem no nosso meio e nos derrama o Espírito Santo. É em Jesus que nós consolidamos todas as nossas vidas. Ao aceitar Jesus, eu também aceito os ensinamentos do Senhor. Eu te ensino coisas úteis e te conduzo pelo caminho que andas. É em Jesus, a luz do caminho, é em Jesus que nós vamos conseguir voltar para a casa do Senhor. Vinde, Senhor Jesus, vivemos o tempo do advento. Tira-nos, Senhor, desse descaso espiritual. Não queremos ficar como aquela geração que crianças sem responsabilidade. Queremos assumir a nossa responsabilidade como cristãos, confessando o nosso credo, a nossa fé em Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, Se Não Evangelizar. Mas se não tiver quem pregue, como que as pessoas vão se converter no Senhor? Se não tiver quem anuncie, quem leva a palavra, como que as pessoas vão se converter? Por isso eu quero te fazer um convite. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta oração, esta palavra, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Que, a exemplo de São Valeriano, possamos chegar à nossa velhice sempre manifestando para o mundo a presença de Cristo no nosso meio. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.